Recurso de reconsideração referente ao processo TCO 2341 de 2003, que trata das contas da Unidade Mista de Saúde, José Vieira Gomes, exercício 2002, de Alto Longar. O processo inicialmente era de relatoria do conselheiro substituto Jailson Fábio Lopes Campelo e posteriormente veio a se julgar impedido e o processo foi a mim redistribuído. Uma vez realizado o contraditório, oportunidade dada ao Ministério Público se manifestar, este destaca com relação ao conhecimento. O Ministério Público de Contas entende que o objeto da presente peça recursal se encontra de acordo com os pressupostos de admissibilidade previstos na Lei Estadual 5.888 de 2009. No mérito, decisão do plenário, as contas do Hospital Zé Vieira Gomes, relativo ao exercício 2002, foram julgadas irregulares. A decisão teve como fundamento não empenhamento de despesas, realização de despesas sem prévio empenho, ausência de ordem de fornecimento para as despesas efetuadas nos meses de janeiro a março, no enquadramento 33.90.30, ausência de data nas ordens de fornecimento para despesas do enquadramento acima nos meses de setembro e novembro, recibos não assinados, ausência de recolhimento do imposto de renda, ausência de prestação de contas do mês de abril. A gestora alega que durante o ano de 2002 as falhas apontadas eram comuns, sobretudo com relação à prestação de contas de hospitais estaduais, com a implantação do curso de cursos de capacitação voltados para os servidores. As falhas mencionadas não mais foram constatadas nas prestações de contas seguintes e que a ausência de prestação de contas referente ao mês de abril de 2002 está sendo sanada com a documentação enviada em anexo ao presente recurso de reconsideração. Informa que as irregularidades mencionadas não decorreram de má-fé da gestora e que a mesma somente teve conhecimento dessas irregularidades após o julgamento das contas do hospital por esta Corte. Alega que no julgamento realizado ocorreu sua revelia, porque a notificação para apresentar a defesa não chegou às suas mãos. Além disso, segundo a recorrente, as irregularidades não ocasionaram prejuízos ao erário, pois possuem natureza técnica, contábil e administrativa. A recorrente informa ainda que ficou surpresa ao saber que a prestação de contas do hospital referente ao mês de abril de 2002 não fora disponibilizada a este tribunal, tendo em vista que todas as prestações de contas foram enviadas dentro do prazo. Envia à recorrente documentos que, segundo ela, constituem a prestação de contas do hospital em relação ao mês de abril de 2002. Conclui pedindo a exclusão do débito que foi imputada. A defesa mostra-se homogênea em relação a todos os itens de irregularidades listados. Observa-se que, embora a gestora em defesa diga que as irregularidades apontadas eram comuns, principalmente em hospitais estaduais, adiante se mostra surpresa com as irregularidades encontradas em sua gestão e também pelo fato de a prestação de contas no mês de abril de 2002 não ter chegado a este tribunal. Alega que a revelia ocorreu em virtude de a notificação para se manifestar a respeito das irregularidades encontradas na prestação de contas de sua gestão não ter sido entregue a ela. Informe-se que nos autos em análise encontra-se aviso de recebimento assinado constatando que a notificação fora recebida, ainda que o recebimento não tenha ocorrido de forma pessoal para a ex-gestor. A alegação de que não houve prejuízo ao erário não merece ser recebida, haja vista que não houve prestação de contas referente ao mês de abril de 2002
e, neste aspecto, a análise técnica por parte desta Corte não pôde certificar a quantidade e a gravidade das falhas que ocorreram nesse período. Ademais, a apresentação de documentos não sana a irregularidade ocorrida de forma pretérita e cujo prazo para que fosse apresentada correra em albis. Conclui-se que houve grande afronta aos princípios da administração pública, em especial ao princípio da eficiência, ante a ausência de organização constatada nessa gestão. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso na gestão da senhora Edilane Saraiva de Areia Leão Costa e, no mérito, pelo seu provimento parcial, mantendo o julgamento de irregularidade às contas, bem como a multa de 500 unidades fiscais de referência, não imputando a mesma devolução do valor atualizado referente ao mês de abril do ano 2002, cuja documentação, embora enviada de forma extemporânea, indica que houve gastos ligados diretamente à atividade do referido hospital. É o parecer ministerial, senhor presidente. Solicito que coloque o processo em discussão. Senhores conselheiros, de todas as irregularidades constatadas, a mais grave foi a ausência de prestação de contas do mês de abril. Tal irregularidade não foi mantida em sede de recurso, quer dizer, o recorrente continuou não prestando contas no mês de abril. Então, essa irregularidade é grave. Não prestou contas do mês de abril. Eu gostaria de que fosse retificada essa informação, com todo respeito ao Ministério Público, mas nós juntamos o balancete do mês de abril, inclusive o Ministério Público, por conta disso, pediu a exclusão do débito do valor de 27 mil, que foi o repasse para esse hospital, no mês de abril de 2002, e o fato que da ausência desse envio do balancete do mês de abril, senhora representante do Ministério Público, foi por conta de que naquela época, eu não sei se hoje ainda é assim, funciona assim, os hospitais estaduais, eles mandavam os balancetes para a Secretaria de Saúde do Estado, e a Secretaria de Saúde do Estado era quem encaminhava esses balancetes, protocolava aqui junto ao tribunal. E apenas o mês de abril não se sabe o motivo, não foi encaminhado tempestivamente, e só depois que o processo foi julgado, com a publicação do acórdão, foi que ela tomou conhecimento, foi atrás dessa documentação e encontrou nos arquivos da CESAP, da Secretaria de Saúde do Estado. E toda a documentação está anexada ao processo. Inclusive, eu gostaria só de ler o trecho do próprio voto do Ministério Público e também a manifestação... Sim, constatando aqui, realmente, foi prestado contas em sede de recurso. Mas, mesmo assim, permanece a grande intempestividade, porque a prestação de contas somente em fase do recurso não sana, tendo em vista que, acaso considerássemos assim, poderíamos estar cometendo erro de ferir ao princípio da isonomia em relação a outros gestores que prestam contas tempestivamente. Certo? Então, a irregularidade é grave, a ausência de prestação de contas continuou, se formos analisar um prazo bastante Trata-se, no caso, de um processo, um pedido de um recurso de reconsideração da unidade mista de saúde de Alto Longar, um hospital estadual, onde a recorrente, inicialmente, esse processo de prestação de contas correu à sua revelia. Isso porque, quando a notificação do tribunal chegou e foi encaminhada na época diretamente ao hospital, ela não era mais a diretora daquela unidade mista de saúde. E lá encontravam-se adversários políticos que não tiveram qualquer interesse em dar conhecimento da notificação àquela gestora. Razão pela qual esse processo correu à sua revelia. Bem, das falhas, eu gostaria só de alertar que esse recurso ele se refere ao exercício de 2002.
um exercício de 10 anos atrás. As falhas apontadas nessa prestação de contas foram mais erros de escrituração contábil. Por exemplo, o não empenhamento de algumas despesas referentes a serviços de terceiro e de material de consumo. Realização de despesas sem empenho prévio, empenhos a posteriores. Durante o exercício todo, a DEFAM apontou apenas 6 empenhos nessa situação, empenhos a posteriores, todos eles de pequeno valor. Outra falha destacada foi referente à ausência de ordem de fornecimento para algumas despesas efetuadas nos meses de janeiro a março, também a ausência de data nas ordens de fornecimento para as despesas do enquadramento acima, nos meses de setembro, e também isso ocorreu no mês de novembro, e alguns recibos na prestação de conta que estavam sem assinatura. Bem, como eu frisei aqui no início, trata-se de uma prestação de conta do exercício de 2002. As falhas, como se pode observar também, são falhas, na sua maioria, falhas administrativas, falhas pela falta de controle interno que não existia naquela época junto às unidades mistas de saúde, aos hospitais estaduais, e que dificultavam, às vezes, o gestor fazer esse acompanhamento, já que apenas o pessoal da contabilidade era encarregado de analisar e encaminhar essa documentação para esta Corte de Contas. Agora, a falha nesse processo que aparenta ser de maior gravidade é exatamente essa questionada agora há pouco pelo Ministério Público, que diz respeito à questão do não envio do balancete do mês de abril a esta Corte de Contas. Repito, o que aconteceu naquela época foi que, como era o procedimento comum, acredito que a própria conselheira Lília poderia até dizer se atualmente a situação ainda continua sendo a mesma em relação ao encaminhamento das prestações de conta dos hospitais estaduais para a Secretaria de Saúde e a Secretaria que encaminha para o Tribunal. Eu não sei se ainda hoje é assim, ainda continua. Pois é, então naquela época também a gestora, como fez todos os meses do exercício 2002, encaminhou o seu balancete mensal para a Secretaria de Saúde do Estado, e esta, não se sabe por que motivo, não os encaminhou a esse Tribunal de Contas. Portanto, ela não pode aqui, não houve da parte dela nenhuma negligência, nenhuma irresponsabilidade de não ter prestado contas. Ela prestou contas, sim, como fez durante todo o exercício, dentro do prazo. Apenas esse balancete não foi encaminhado na época por conta dessa situação. Pode até ter havido a situação dela não ter acompanhado ou pedido a comprovação de que esse documento tinha sido entregue posteriormente ao tribunal. Mas, repito, como também esse processo correu a sua revelia, quando chegou ao conhecimento, foi dado conhecimento através da notificação, ela não se encontrava mais à frente daquele hospital, ela não teve como, ainda na época, resolver essa pendência. Somente depois, repito também, depois de publicado o acórdão, já 6 anos depois, salvo engano, 6, 7 anos depois, foi que ela tomou conhecimento do fato e adotou as providências, procurou junto à Secretaria de Saúde do Estado, e realmente essa documentação se encontrava lá nos arquivos da Secretaria de Saúde do Estado. Por essa razão é que a defesa entende que não é justo imputar essa responsabilidade ou dizer que esse fato macule a prestação de contas da gestora, a doutora Edilane Saraiva Arelian, porque ela agiu de boa fé e encaminhou, dentro do prazo exigido por essa corte, o seu balancete mensal à Secretaria. E como essa falha, que aparentava ser a de maior gravidade, e o próprio Ministério Público, em sua manifestação, já diz o seguinte, eu gostaria de ler, abre aspas. Diz o Ministério Público e também ler aqui primeiro a manifestação da auditoria da lavra do auditor Jailson Campelo.
A ausência de prestação de contas do mês de abril foi irregularidade grave. Realmente essa era denotando falta de planejamento e influenciando diretamente na credibilidade do órgão. Entretanto, mais na frente ele diz, abre aspas, a gestora, mesmo encaminhando a documentação extemporaneamente, mostra que foram realizadas as despesas que comprovam a utilização do valor recebido na época pela gestora. Portanto, senhores conselheiros, tanto a auditoria como também o Ministério Público, ele reconhece, abro aspas, na sua manifestação, diz, fala da retirada da imputação de débito, referente ao mês de abril do ano de 2002, cuja documentação, embora enviada de forma extemporânea, indica que houve gastos ligados diretamente à atividade do referido hospital. Concluindo, é visível de que, mesmo diante dessa circunstância e dessa já relatado, que motivou a reprovação dessas contas, que foi o envio intempestivo desse balancete de abril de 2002, mesmo assim está demonstrado a boa-fé da gestora. E por essas razões é que a defesa pede que seja dado conhecimento ao recurso e provimento, modificando-se, para que seja feita justiça, a decisão recorrida para julgamento de irregularidade com ressalva às contas do Hospital Estadual José Vieira Gomes, de Alto Longar, referente ao exercício de 2002, de responsabilidade recorrente, com a exclusão da imputação de débito. Conselheiro Jackson, como vota? Relator, proferiu o voto. Senhor presidente, como se verifica dos autos, as falhas que foram relevadas quando do julgamento das contas, as de natureza mais grave, efetivamente, são a ausência da prestação de contas do mês de abril, que já foi encaminhada ao Tribunal de Contas e já foi acolhida, inclusive, como razão para a retirada da imputação de débito sugerida pelo Parquet de Contas. A outra falha, no meu sentir, refere-se à existência de recibos sem assinatura. Esta falha também consta, foi elencada dentre aquelas que ensejaram a reprovação das contas. E na apresentação de defesa, essa questão foi englobada como irregularidades de natureza formal, contábil e administrativa. Eu constato que na decisão não há imputação de débito face a esta falha de ausência das assinaturas nos recibos, razão pela qual eu entendo que o relator já havia efetivamente reconhecido a legitimidade das despesas. Em sede de recurso, eu não volto mais a analisar esta questão. Então, eu vou votar pelo conhecimento do recurso e, no mérito, discordando do parecer ministerial, vou dar-lhe provimento para o julgamento de irregularidade com ressalvas e retiro, portanto, a multa aplicada na sua totalidade. Sem multa, é o meu voto. Conselheiro Delano, como vota? O relator, senhor. Conselheira Lília. Só uma observação, eu acho que não poderia ser diferente, principalmente levando em conta que é de 2002, essas contas,
E corrigir uma informação, hoje eles estão encaminhando uma diretamente para o Tribunal, os hospitais estaduais de referência, quanto os regionais, e uma para a Secretaria. Então, lá nós temos o controle de ficar sabendo se veio ou não. Então, caso não tenha vindo, que a Secretaria encaminha. Mas eles já têm a orientação agora, é que seja feito também diretamente, só isso. E não poderia ser diferente, acompanha o relator. Conselheira Valtânia. Conselheiro Anfrísio. Como vota? Como vota? Conselheiro Luciano Nunes. Na sequência, aprovada então o voto do conselheiro relator por unanimidade.